Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia e estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, clicam no dedinho de joinha, a vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, compartilhem com outras pessoas e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o meu filho Max Westphal, que hoje está completando mais um ano de vida, mora em Kent, Ohio, Estados Unidos. Que Deus o abençoe e lhe dê muitos anos de vida e que permaneça no caminho do Senhor. Hilda Pereira é de Mauá, São Paulo. Terezinha Santana é de Povoado Juá, em Cícero de Dantas, Bahia, pedindo orações especial pelo filho Pedro Júnior, que está afastado, para que retorne ao caminho do Senhor. José dos Passos é de Capivari de Baixo, em Santa Catarina. Ailton Jorge é de Paulo Afonso, na Bahia. Lorinaldo Silva é de Mato Grosso do Sul. Cleonice Silva Malta é de Maceió, Alagoas. Maria Schreiber é de Três Pontões, Afonso Cláudio, Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui nos encontramos agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais este dia de vida, por mais este momento para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, que têm as suas lutas, suas necessidades, suas dificuldades, seus problemas, dê vitórias a cada um, que sejam fortalecidos na fé, que não desanimem, que perseverem. E também aqueles que nos escrevem pedindo orações, em especial, pedimos pelo Pedro Júnior. Tu sabes o que está acontecendo com ele, está afastado do teu caminho, que retorne a ti enquanto é tempo. E também, especialmente para o meu filho Max Westphal, que está completando hoje mais um ano de vida, e todos os demais aniversariantes. Perdoe, Pai, os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós estamos estudando sobre a missão que Deus nos outorga para realizarmos em favor do próximo. E usamos aqui essa experiência de Jesus com um doutor da lei, e nós estivemos baseando aqui nosso estudo, estamos baseando em Lucas, no capítulo 10, especialmente a partir do verso 25, quando o doutor da lei, tentando provar Jesus, algumas Bíblias dizem tentando Jesus, criando ali uma situação para que Jesus caísse em alguma armadilha. Essa era a intenção desse doutor da lei, não era que ele queria aprender mais ou saber, não, ele queria pegar Jesus em alguma falha. E ele era um doutor da lei, era um dos líderes judaicos, e como nós sabemos, os líderes judaicos rejeitaram a Jesus, não aceitaram. Mesmo os sacerdotes, aqueles que ofereciam sacrifícios diariamente, eles não aceitaram a Jesus como Messias. E então esse doutor da lei se aproxima e pergunta a Jesus, o que ele deve fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta que todos nós fazemos, todos nós temos desejo de ser salvos, estarmos nos céus, herdar a vida eterna. E a maioria de nós pensamos que precisamos fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Mas como nós estamos vendo no estudo dessa semana, o que nós deveremos fazer é caminhar com Jesus, é seguir os seus ensinamentos, as suas orientações. E a salvação já nos está garantida. Jesus já pagou o preço do pecado. Agora, para herdarmos a vida eterna, nós precisamos caminhar com Jesus. E às vezes não é fácil. Por quê? Aqui, como nesse caso aqui, Jesus falando que nós deveremos amar ao próximo como a nós mesmos, às vezes a pessoa é cristã, mas não se ama nem a si mesma, não se perdoa por algum erro cometido no passado. Isso acontece. E então, como essa pessoa que não se perdoa vai perdoar a outro? Essa pessoa que não se ama vai amar o semelhante. Então Jesus, ele respondendo aqui a pergunta do doutor da lei, ele disse: o que você lê nas Escrituras? O que você entende? O que foi que Moisés escreveu? E então ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse assim: olha, tá muito bem,
faz isso e você vai viver eternamente, vai herdar a vida eterna. Mas o doutor da lei, ele ainda não satisfeito e ainda tentando pegar Jesus em alguma armadilha, e aí ele faz uma outra pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola do bom samaritano, que todos nós já conhecemos. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, estava semi-morto, levaram tudo que ele tinha, os pertences, a roupa, ficou semi-nu. E então, esse homem caído ali, inconsciente, passa um sacerdote, que hoje poderíamos dizer assim que era o pastor da igreja, né? Passou, ele viu o homem caído, ele passou de largo, ele não chegou perto. Veio um levita, mesma coisa, passou de longe. O levita é como se fosse um diácono hoje da igreja. A princípio, irmãos, nós pensamos assim, poxa, mas eles não atenderam, eram sacerdote, levita. Havia as leis da purificação, as leis de contaminação que estavam e estão registrados na Bíblia, né, na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia. O sacerdote, o levita também, eles não poderiam tocar naquele homem que estava ali semi-morto, porque eles ficariam imundos e não poderiam exercer as atividades deles no templo por um período. E então vejam que eles valorizavam mais o serviço que eles faziam no templo, em não se contaminar para não serem proibidos de exercer lá a função. Eles davam mais valor a isso do que ao ser humano. Primeiro que eles não sabiam quem é que estava ali, porque o homem estava inconsciente, semi-morto, sem roupa, praticamente nu, porque os ladrões levaram tudo. E aí vinha o samaritano. O samaritano também não pôde identificar quem era aquele homem, a nacionalidade dele, porque estava sem as roupas, não dava para identificar se era uma pessoa rica ou pobre por causa das roupas que haviam levado dele, porque pelas roupas a gente identifica uma pessoa, né? Se é uma roupa de grife, uma roupa de marca, então a pessoa, né, ou ela tem dinheiro ou está endividada, não é, para usar roupas tão caras, não é mesmo? Mas o samaritano não quis nem saber, ele parou e atendeu a necessidade daquele que estava ali. Deu os primeiros socorros, depois colocou na sua cavalgadura, levou até uma hospedaria e lá disse, olha, cuidem desse homem aqui, quando eu voltar, se vocês gastarem mais do que eu vou deixar aqui com vocês, essa quantia, eu pago na volta o que vocês gastarem. Irmãos, e aí Jesus pergunta para esse doutor da lei, quem foi o próximo aí daquele homem que estava lá caído? E ele disse, aquele que usou de misericórdia. Ele nem disse o que foi o samaritano, porque eles odiavam o samaritano. Vejam, irmãos, que Jesus, ele praticamente assim desenhou, né, a resposta para esse doutor da lei. Primeiro que o doutor da lei queria armar uma armadilha para que Jesus caísse e também para testar o conhecimento de Jesus. E às vezes, irmãos, nós também somos abordados por alguém que não querem aprender, fazem perguntas não querendo aprender, mas querendo armar alguma coisa para que nós possamos cair ou usar aquilo que nós estamos falando contra nós. Então, nós temos que pedir a Deus iluminação, sabedoria, para que possamos responder. Vejam que Jesus, ele tinha capacidade para fazer com que a pessoa que fez a pergunta, ela mesma respondesse a pergunta que ela fez. Era muita sabedoria que Jesus tinha. E então, o homem, ele respondeu, né, que foi aquele que usou de misericórdia. E então, Jesus, aqui no capítulo 10 e no verso 37, quando depois que o doutor da lei respondeu quem foi o próximo, o especialista, né, respondeu aquele que teve misericórdia. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Irmãos, hoje nós vivemos uma realidade em que muitas pessoas cristãs são como aquele sacerdote, aquele levita, são como os doutores da lei, conhecem a Bíblia, mas não seguem a Bíblia, não praticam.
são conhecimentos teóricos, não são conhecimentos práticos. E a vida cristã, ela tem que ser uma vida prática. Não é somente nós dizermos assim, olha, eu aceitei a Jesus, agora eu sou crente, eu sou cristão, me batizei. Não, irmãos, isso não quer dizer que você é um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é nós imitarmos os seus ensinamentos, é vivermos os ensinamentos dele em nossa vida. Então, hoje, a maioria dos cristãos vivem um cristianismo superficial, um cristianismo teórico. Falam muito sobre amor, amar as pessoas, fazer o bem, mas eles mesmos não fazem, não ajudam ninguém. E o que Jesus quer que nós façamos é exatamente seguir a sua orientação. Vá e faça o mesmo. Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a atender às necessidades das pessoas, ajudá-las, socorrê-las. Não é somente nós dizermos assim, olha, eu vou orar por você. Se nós estamos pessoalmente com a pessoa, face a face, ali próximo, não é somente dizer eu vou orar por você. É ajudar, é socorrer, é fazer algo para que aquela pessoa sinta realmente que está sendo atendida na sua necessidade. É claro que, por exemplo, nós aqui, às vezes as pessoas que estão em outros países nos pedem ajuda. Quando possível, nós ajudamos, mas nem sempre é possível nós, devido à distância, ajudar as pessoas. Mas nós temos ajudado algumas pessoas no Brasil, pessoas na África, que escrevem pedindo e dizendo como está a situação, mas não é sempre pela distância que nós vivemos que nós podemos ajudar com recursos, mas aqui sim nós estamos sempre lembrando de vocês nas orações e Deus vai tocar no coração de alguém, providenciar alguém próximo aí a vocês e estender a mão, ajudar. Sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis em todo o mundo, pessoas não têm mais aqueles recursos disponíveis como antes, que as pessoas conseguiam fazer boas poupanças, guardar dinheiro. Hoje em dia, o que nós fazemos é praticamente para nós gastarmos conosco mesmo no nosso dia a dia, com alimentação, com as despesas que nós temos, e não sobra nada. Então, irmãos, Deus, Ele quer que nós façamos o mesmo que aquele samaritano fez. Porque se nós assim agirmos, demonstrarmos compaixão para com a pessoa necessitada, sofredora, uma pessoa que está sendo massacrada pelo inimigo, se nós fizermos o mesmo, com certeza nós iremos herdar a vida eterna. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a vivermos o cristianismo em nossa vida, sermos verdadeiros seguidores, discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, não somente de boca para fora, falar que precisamos ajudar, que precisamos amar o semelhante, mas viver isso na prática, que é o verdadeiro cristianismo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.